entidades necessitadas de luz e esclarecimento chegam famintas de uma palavra de consolo e, acima de tudo, de uma orientação para os seus passos. Que a noite de hoje traga isso para todos nós. Vamos ter antes um lindo estudo antes, e para a melhor preparação do ambiente nessa noite, nós vamos fazer uma leitura da página. Eu pediria a Sandra que viesse fazer, por favor. Você abre uma páginazinha, Sandra, do livro Caminho, Verdade e Vida, certo? Boa noite, meus irmãos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 129, título Origem das Tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana, primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se como ele afinamos na intimidade do nosso coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão da nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo e que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Que todos nós possamos, seguir esses passos, trabalhar dentro de nós tudo aquilo que há de melhor. E melhor do que tudo isso, compartilhar com todos aqueles que de nós se aproximam. Bom estudo para nós. Para você. Então, eu estou nesse momento chamando nosso querido irmão Mauro, que vai fazer o estudo dessa noite do Livro dos Médiuns, e vamos naturalmente prestar absoluta atenção, porque isso é um material riquíssimo que é trazido ao nosso coração. Todos nós somos médiuns, a verdade é essa, em graus maiores ou menores. Então, isso tudo chega ao nosso coração, pedindo ao Pai que em qualquer momento que a gente tenha que exercer um intercâmbio com o alto, que nós sejamos muito bem assessorados através dessas condições do nosso coração, atraindo influências muito benéficas. Com a palavra, nosso querido irmão.
ela, na verdade, independe da moralidade de cada um, porque é uma condição que algumas pessoas possuem de maneira ostensiva para poder exercer essa atividade. Mas é claro que o aspecto moral vai determinar principalmente os espíritos pelo qual ele começa a trabalhar de maneira mais intensa, né? Então, ele vai comentar mais à frente que tudo está relacionado à simpatia e à afinidade em relação à nossa conduta e que, infelizmente, nos aproximamos dos espíritos inferiores e quando conseguimos nos equilibrarmos com os espíritos superiores, né? Então a gente vai ter alguns itens que ele classifica como importantes para que tenhamos essa comunicação. Ele continua, pois que para se comunicar o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia, e se assim é lícito dizer-se afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Aproveitando que hoje é dia de dialogação, nesse caso, os médiuns que se propõem a exercer essa comunicação com a espiritualidade, muitas vezes o médium tem até um aspecto moral acima daqueles que se apresentam. E mesmo tendo alguma afinidade, infelizmente isso também facilita na comunicação, porque se nós temos alguns sentimentos próximos daqueles que os irmãozinhos que vão se apresentar aqui também possuem, essa condição também facilita. Lógico que a equipe da casa vai direcionar os espíritos, né, que são mais adaptáveis ao médium para, inclusive, ter uma maior facilidade na transmissão daquilo que eles desejam. Né? Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vêm grupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. As qualidades de preferência atraem os bons espíritos são. E isso tudo, quando a gente fala da influência moral dos médiuns, a gente fala da influência moral que todos nós devemos adquirir, né? Não só os médiuns, mas como espíritos que somos. Mas para os médiuns, em função da atividade, né, o ideal é que a gente tenha em nossos corações e em nossas atitudes a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Somente por essa pequena classificação aqui, características, a gente observa que não é uma coisa tão simples, né? Porque envolvidos como nós somos, influenciados pela matéria, pelos nossos desejos ainda muito ligado a elas, né? A esses desejos materiais, nós não temos às vezes essa facilidade de comunicação com os bons espíritos, principalmente em relação aos sentimentos, né? A simplicidade do coração nem sempre está presente nos nossos atos, naquilo que a gente exerce no dia a dia, na convivência com o próximo, né? Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Essa é a nossa realidade ainda atual. Senão, não teríamos a necessidade de tantas reencarnações para poder minimizar isso tudo. O orgulho, o egoísmo, principalmente, né? E a questão do ódio também, que é algo muito visto na
na nossa realidade atual, né? Mas é realidade que também acompanha a humanidade desde sempre, né? As batalhas, as guerras, o que a gente hoje, infelizmente, ainda vê, é uma realidade já antiga. A gente sempre comenta que não podemos achar que está ruim, né? A confusão toda existente faz parte do processo, né, de mudança. E quando tem mudança, transformação, as coisas se tornam meio atrapalhadas, mas que tudo vai estar no seu devido lugar depois que a gente faz a verdadeira limpeza, né? O item 228. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma, né? Nós comentamos muito sobre isso no nosso encontro, com relação a nós não desejarmos ver a nossa realidade íntima, né? Até nós brincamos com relação ao cordeiro e o lobo, né? Porque a gente não aceita muito os nossos erros, as nossas dificuldades, não nos conhecendo também. Isso tudo fica abafado, e mesmo quando a gente se conhece, tenta anular essa visão, né? E aqui ele comenta exatamente isso, que o orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Quem está na casa há mais tempo, Gesilda, né, Dionísio, já viu ou já teve muito desses casos, né, com médiuns que se apresentavam na casa com possibilidades boas, às vezes muito boas, mas às vezes até mesmo o elogio, que tem que ser feito sempre com muito cuidado, né, isso inflava o ego do médium, e aquela condição de trabalho que teria, né, para realizar o bem, porque a mediunidade ela tem essa característica, para você fazer a caridade, seja com a espiritualidade, né, com os irmãozinhos que se apresentam, na dialogação, seja no passe, não importa. Mas a caridade é uma atividade caridosa, que é para nos melhorarmos, né, em função das dívidas que nós tivemos e temos nas reencarnações anteriores e na atual. Então, alguns irmãozinhos se perderam, justamente por causa dessa situação do orgulho, às vezes desejando, desculpe o termo, aparecer mais do que deveriam, né? O médium não tem que aparecer, ele tem que trabalhar. E, como Jesus sempre frisava, né, simplicidade e trabalhar com humildade, reconhecendo que o que nós somos apenas instrumentos. A influência moral facilita a comunicação, mas o trabalho é deles, né? Você só se permite realizar e transmitir aquilo. É importante, e a gente tem que ter cuidado com essa questão do orgulho. Ele vai agora citar algumas situações. Ele diz: o orgulho nos médiuns traduz-se por sinais inequívocos, a cujo respeito tanto mais necessário se insista, quanto
constitui uma das causas mais fortes de suspeição no tocante à veracidade de suas comunicações. O orgulho é tão problemático que o médium, quando cai, né, nesse sentido, na obsessão, que é o capítulo 23, que vai ser visto, e aqui quando ele comenta sobre essas características do orgulhoso, não tem como você não lembrar da fascinação, né? Na fascinação que tem e traz essas características que ele vai citar aqui, e eu frisei aqui em vermelho. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infalibilidade do espírito que lhes dá. Então, o médium fascinado, o espírito que se comunica através dele, é o melhor, é o único que traz a verdade. Aquilo que ele transmite é de alto teor moral. Então ele se cega, a verdade é essa, né? E a ideia do espírito é que pouco a pouco ele vire um boneco, manipulado por ele e por aquilo que ele deseja. De um modo geral, como ele colocou ali, ó, na mais forte suspeição no tocante à veracidade de suas comunicações. E essa suspeição até mesmo da própria capacidade mediúnica. Os bons espíritos se afastam, né? E esse espírito que o fascina deseja o isolamento, que é algo que vai ser visto. Então é comum, muitas vezes, o médium, estando nessa condição, às vezes trabalhando na casa durante muitos anos, ele começa a exercer a atividade em casa, o que é um perigo. E esse exercício da mediunidade em casa não é aconselhável. O local correto é a casa espírita, porque tem toda a segurança. A equipe de Abel Sebastião de Almeida nos dá a segurança para recebermos qualquer tipo de espírito, né, que porventura venha, e não sofremos. Agora, em casa, além de você tornar o ambiente propício a essa influenciação, você acaba se perdendo, se prejudicando e prejudicando quem está próximo de você. Ele coloca daí um certo desdém por tudo o que não venha deles, é que julgam ter o privilégio da verdade. Então, as comunicações que porventura venham dos outros médiuns, elas são de um cunho inferior a dele. É isso que o médium começa a achar, né? Então, só ele tem a verdade, só as comunicações que vêm através dele realmente é importante. O prestígio dos grandes nomes, de um modo geral, mensagens que são assinadas por pessoas conhecidas, famosas, vai chamar a atenção. Então, tudo isso faz parte do planejamento. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores. Vem o deslumbramento e como neles o amor próprio sofreria se houvessem de confessar que são ludibriados, né? É aquela situação igualzinha quando eu comentei que a gente não gosta de ver o que nós somos, né? Então também é como se falseasse até a percepção do que está acontecendo, né? Repelem todo e qualquer conselho. Começa aqui o afastamento da casa, porque o dirigente ou aqueles médiuns mais experientes, percebendo aquela comunicação e a maneira como ela se mostra na escrita ou na verbalização, vão criticar de maneira positiva, tentando dar um alerta, mas não é aceito esse conselho. Evitam-nos mesmo, afastando-se de seus amigos. Pressupõe-se que todos nós aqui na casa, mesmo que uns mais, outros menos em termos de afinidade,
né? Pressupõe-se que somos amigos. E aquele que busca te orientar dentro do aspecto da mediunidade, ele é um amigo tentando te direcionar para a melhor forma de você poder trabalhar e desenvolver essa sua capacidade. Não é com o intuito negativo da crítica, né, de colocar você para baixo, é a observação natural de quem já tem experiência nesse processo todo. Mas não é aceito, e a ideia é o isolamento. E de quem quer que eles possam abrir os olhos, se condescendem em escutá-los, nenhum apreço lhes dão as opiniões, porquanto duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação. Aborrecem-se com a menor contradita, com uma simples observação crítica, e vão às vezes ao ponto de tomar ódio às próprias pessoas que lhes têm prestado serviço. O quadro colocado por Kardec aqui, ele é bem amplo, porque o espírito vai dando um jeitinho para a pessoa ficar exatamente centrada só nele, né, e se afastando. Sim, é por isso que no início eu comentei, olha, tudo isso que ele está falando como característica do orgulho vai ser visto lá no capítulo 23, quando a gente for falar sobre fascinação, sobre obsessão, e no caso a fascinação, que traz essas características todas, né? Por favorecerem a esse insulamento a que os arrastam, os espíritos que não querem contraditores, esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões, para o que os fazem considerar coisas sublimes, as mais polpudas absurdidades. Então, a ilusão está até mesmo em fazer com que o médium acredite que ele é muita coisa, né? Porque ele começa a achar que tudo é perfeito naquilo que é transmitido através dele. Se tudo que vem através de mim é perfeito, associa de maneira errada de eu também sou perfeito, né? Sou um médium perfeito. Se tudo que vem é bonito, é ótimo, é verdadeiro, meu espírito é famoso, né? Então o conjunto está feito, né? Aqui ele faz um resumo mais ou menos daquilo que a gente comentou que tinha grifado, mas a gente vai ler porque é sempre bom reforçar. Confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo pelo que deles não venha, e refletida a importância dada aos grandes nomes, recusa de todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica, afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas, crédito em suas aptidões apesar de inexperientes. A gente vai ver no final do Livro dos Médiuns algumas mensagens que vai demonstrando mais ou menos isso, nomes famosos. Aí quando você lê a mensagem, né, você olha e vê que tem alguma coisa de errada ali, lá no finalzinho. Tais as características dos médiuns orgulhosos, né? Ou, poderíamos dizer, dos médiuns fascinados. Devemos também convir em que, muitas vezes, o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Isso daqui é aquilo que eu falei do cuidado do elogio, né? É lógico que você receber um elogio porque você fez um estudo legal, né? A mensagem é bonita, mas aquele que elogia tem que ter cuidado. Ou tem que ter cuidado com quem, ou para quem você elogia, até mesmo percebendo como a pessoa é, né? Eu acredito que pela experiência... Fala, peraí. Não. Na quinta-feira você fala no microfone, porque hoje não. Esse parágrafo me fez lembrar daquele livro Aconteceu na Casa Espírita, daquela médium que era sempre elogiada, né? Que depois ela ficou fascinada e acabou querendo se retirar da casa porque
ela foi chamada a atenção. Aham. Aí eu me lembrei agora da fascinação, né, desse cuidado, do elogio que às vezes a gente faz, né? Sim. É bem pertinente mesmo, sabe? O roteiro é esse. Eu tenho certeza que as pessoas mais antigas na casa já tiveram pessoas com essas características, né? Porque é muito comum, né? E a pessoa chega às vezes na casa se apresentando quando você vai conversar. Olha, eu tenho experiência, já estudei, né? Então é como se já fosse, entre aspas, algo assim, olha, eu não preciso me preparar, não. Tá? Peraí, pega o microfone, deixa eu dar para ela. Isso aconteceu sempre com uma certa, não digo frequência. A pessoa chegava, oriunda de um outro núcleo espírita, em que talvez já não tenha se dado muito bem lá, e ela vinha dizendo que tinha um cabedal enorme, que ela já é um excelente médium, talvez até na parte de consulta disso, daquilo. Então, ela não queria percorrer, sob hipótese alguma, os caminhos de aclimatação dentro de uma casa espírita. Eu não posso pegar uma pessoa que viesse com o currículo dele, perfeito, começa, não, eu não tenho que chegar a um preciosismo de colocar 2 anos trabalhando num livro, não é isso, mas vamos frequentar as sessões, vamos estudar, até que você possa também observar. Quase sempre havia um núcleo de vaidade e orgulho aí que não quis submeter nenhuma regra. Considerava-se uma pessoa absolutamente pronta, com respaldo de uma outra casa, que eu não sei nem até que ponto saiu de lá, em que situação. Então, isso nunca pode ser aceito. Na verdade, você tem que pegar alguém e trabalhar um pouco com ele, até mesmo pode ser um excelente médium, mas tem toda uma aclimatação fluídica da casa em que você está ingressando, né? A atitude correta, né, o comportamento, aquilo que deve ser feito, a pessoa chegando na casa, ela se adaptar e se afinizar com o trabalho, né? Quanto tempo isso vai ocorrer? O momento chegará em que aquele que está observando vai fazer com que haja uma mudança. Quando chega na casa, às vezes, como a Gesilda comentou, já chega vindo de outra. E às vezes sai da outra, não porque a outra é ruim, mas a pessoa, por algum motivo, quis de repente ter uma participação a mais do que poderia. Porque não é só uma questão de desejo, é uma questão também de você poder, né? Eu posso desejar ter muita capacidade mediúnica, mas não posso, não tenho essa capacidade, não tenho essa possibilidade. Mas às vezes as pessoas se acham muito mais, né? E ao chegar na casa, às vezes já quer ir direto para o trabalho, né? Sendo mais direto na realidade, né? Chega, não, olha, eu já estudei, já trabalhei em outro lugar, posso iniciar aqui? Às vezes não dá nem tempo, tem que conhecer as pessoas, tem que conhecer o trabalho, né? Porque às vezes você chega... Espera aí, o microfone, espera aí. Não, tem que ter. Porque você inicialmente gosta, de repente, não, achei isso errado. Aí a pessoa que é sensível se afasta. As pessoas que chegam novas à casa, ao estudo, primeiro deveria ser ao estudo, né? Mas normalmente elas são banhadas de um orgulho, né? De uma prepotência, digamos assim, de que já fizeram tudo, de que já sabem tudo e que aqui querem apenas aplicar. E a gente vai perceber que aí já está o orgulho, digamos, se sobrepondo. Aqueles que são dirigentes de trabalhos mediúnicos, eles devem ler nessas entrelinhas, né? Então, o que acontece? Se você está chegando a uma casa, não é só interessante que você mostre o que você sabe,
É interessante que você mostre a sua humildade diante daqueles que trabalham naquela casa, diante daqueles que estão à frente dos trabalhos e, principalmente, diante da espiritualidade. Porque a espiritualidade é quem vai ter que aceitar aquele novo trabalhador, né? Porque se ele não se fizer por onde ser aceito, todo o trabalho que ele for começar vai dar errado, né? Então tem que se ter um tempo para que se misture esse fluido, né, desse trabalhador e seja simpático aos fluidos também dos trabalhadores espirituais e também daqueles que são nossos companheiros do dia a dia, porque não existe coisa mais antipática do que você estar numa casa, num trabalho, e chega alguém que se sobrepõe, você nem conhece, nem ele nos conhece, e a coisa fica meio antipática, não é? Então é preciso que a gente, como você começou aí, a questão da humildade, né? É muito difícil essa questão de a gente trabalhar a humildade. A gente trabalha o encontro de Jesus, a gente trabalha a doutrina espírita, mas a gente vai ver que o grande embate da nossa vida estão justamente nesses degraus, de você manter um determinado posicionamento diante de determinada pessoa, diante da nossa própria família, né? A gente tem vários degraus que a gente tem que pensar, repensar, para poder ver essa questão da humildade. É muita coisa para subir. Um teste fácil é quando a pessoa chega, de repente você direciona para um trabalho um pouco mais simples, e aí a pessoa às vezes não vai aceitar. Coisa boba, né? Dá para encher a água ali para a gente? Se a pessoa é orgulhosa, vai dizer, poxa, é para isso que eu estou aqui? Aí a pessoa às vezes se afasta. Não, eu pensei que eu já ia trabalhar, já ia para o passe, né? Não, vai entrando na casa devagarzinho e vai ajudando, né? Ele continua aqui, se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se indispensável. Logo toma áreas de importância e desdém quando presta a alguém o seu concurso. Mais de uma vez tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médios com o intuito de os animar, né? O elogio é bom, principalmente você iniciando, poxa, olha, você está no caminho certo, ó, a mensagem, ó, a dificuldade é assim mesmo, mas você já conseguiu, olha, já conseguiu transmitir 2 frases. Para quem acha, ou alguns acham que não iam conseguir nada, alguma coisa já saiu. Quer dizer, você incentivar é uma coisa, né? Agora, é lógico que tem sempre o cuidado, né, para a pessoa não se inflar, né? 229. A partir disto, ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, daquele em que se pode confiar. Supor-lhe-emos, antes de tudo, uma grandíssima facilidade de execução, que permita se comuniquem livremente os espíritos, sem encontrarem qualquer obstáculo material. Recaímos no problema sempre complicado, que é você se tornar um médium realmente confiável, no sentido de transmitir exatamente o que o espírito deseja, né? Essa questão da confiança, essa possibilidade de você transmitir tudo de maneira correta, o que eles desejam, recai sobre o capítulo. Se nos melhorarmos moralmente, eles vão se aproximar de nós e teremos facilidade de comunicação e de transmitir. Isto posto, o que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitualmente o assistem, para o que não nos devemos ater aos nomes, porém à linguagem. O que importa é o conteúdo da mensagem, por isso que a gente sempre comenta com relação ao animismo, que ele é válido, né, para não ficarem preocupados com isso, porque depende do que está vindo em termos de conteúdo da mensagem. Jamais deverá ele perder de vista
que a simpatia que lhe dispensam os bons espíritos estará na razão direta de seus esforços para afastar os maus, né? Associando, não é uma questão de você afastar os maus, é de você se afastar das imperfeições, né? Você se moralizando, você vai automaticamente ter esse afastamento, né? O que nos aproxima dos espíritos inferiores são os nossos maus pensamentos e as nossas más atitudes, o nosso desequilíbrio no dia a dia. Isso tudo influencia no nosso trabalho aqui. Persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi outorgado para o bem, de nenhum modo procura prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu, né? É o que a gente já comentou. O que eu transmito não é meu, é eles que têm o mérito, eu só sou um instrumento. Já falamos que eles aproveitam a nossa possibilidade, a nossa capacidade intelectual, nossas experiências interiores que estão guardadas aqui, os nossos conhecimentos, mas o trabalho é deles. Aceita as boas comunicações que lhe são transmitidas como uma graça de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia. É o que a gente vem comentando desde sempre aqui, desde o início do nosso estudo, que é o que aproxima bondade, benevolência e modéstia, né? Humildade. Tudo isso é um pacote que a gente tem que aprender a adquirir. E às vezes a gente esquece que a mediunidade é uma bênção, né? Usando esse termo para a gente, né? E alguns partem para esse lado individual, né? Personalismo, né? O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores, o bom médium. Este outro se humilha por se considerar sempre... o mau médium, né? O primeiro se orgulha de suas relações, é o fascinado. Este outro se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor, né? Tudo aquilo que a gente recebe, que a gente percebe que tem um cunho moral no sentido da mensagem, às vezes a gente até se assusta. Poxa, foi eu que falei isso, foi eu que escrevi, veio através de mim, né? Não é nem a questão foi eu, é o contrário, isso não é meu. A inspiração é a intuição que te permite transmitir exatamente isso daqui, né? Que está acima do que a gente, se fizermos aquele crivo, né, do que nós somos, a gente vai perceber, poxa, eu não tenho esse material moral para transmitir isso tudo. Então, realmente veio de alguém, de um espírito superior. O último item, 230. A seguinte instrução deu-nos-la sobre o assunto um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Para adiantar, Erasto. E Erasto nos diz: já o dissemos, os médiuns, apenas como tais, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. Lembram que, eu não me lembro onde foi, tá? Que eles falam que se a gente não atrapalhar já está bom, não é? Então, é por isso que nós temos uma situação secundária. Olha só, por que secundária? Porque quando eles não têm material médium em condições de transmitir tudo que eles desejam, eles vão procurar o menos ruinzinho ali, mas vão transmitir. Mas procurar o menos ruinzinho dá trabalho. Por isso que ele fala, olha, não atrapalha, né? Pelo menos não atrapalha. E pior que a gente atrapalha o tempo todo. O papel deles é o de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante.
Ele vai trazer uma comparação. É lógico que o médium não é uma máquina como o telégrafo, né? Porque tem o aspecto da inteligência e da nossa bagagem que é aproveitado. Mas ele quer fixar essa ideia de que a nossa participação é apenas de instrumentos, né? Não do ator principal no processo. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre o aparelho, isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça. A milhares de léguas, sobre uma tira de papel, os sinais reprodutores do despacho. Também nós comunicamos por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal, o que vos queremos ensinar. Mas assim como as influências atmosféricas atuam, perturbando, muitas vezes, as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência a miúde se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Então aqui ele traça o seguinte: nós atrapalhamos com o nosso desequilíbrio mental, com a nossa imperfeição, com a nossa incapacidade mesmo, diminuta, no processo mediúnico. Nós temos uma certa limitação, né? Então, cada um com a sua condição, mas o que a gente esquece é que, por menor que seja a nossa capacidade, eles aproveitam. E esse aproveitamento é em prol não de nos acharmos melhores nem maiores, mas é em prol do bem. Porque eles trabalham sempre com esse intuito, como ele comentou anteriormente ali, para ensinar as mensagens verbalizadas edificantes, as psicografias, o exercício aqui na dialogação, porque os espíritos que se apresentam aqui para serem, para dialogarem, para se melhorarem quando desejam, né? Eles servem de experiência para aquele que está verbalizando as mensagens dele e também para aquele que está conversando com ele. Tudo isso faz com que aquele que está, o dialogador, vai adquirindo experiência na conversação, o médium que está no processo da psicofonia vai absorvendo a condição de saber como limitar a raiva, o ódio. Esse é o trabalho do médium, né? Não permitir que tudo seja feito na mesa, a batida, a voz alta, às vezes a gritaria que o espírito deseja fazer. Isso é responsabilidade do médium no processo. Mas isso tudo é para demonstrar que eles, apesar da nossa limitação, eles vão ajudar e vão fazer o trabalho dele. Então a gente não tem que se preocupar se eu sou muito, se eu sou pouco. Faça e aceite o que você é. E o trabalho vai sair bom, você vai se sentir útil, vai estar fazendo o bem e eles vão agradecer por isso. Tá? Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidas algumas vezes por médiuns impróprios. Veja, se o médium é impróprio para transmitir uma perfeita moralidade nas mensagens, é porque eles estão agindo e trabalhando muito. Tá? A esses ensinos superiores, algumas vezes por médiuns impróprios a esses ensinos superiores, enquanto que, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também, às vezes, por médiuns que se envergonham de lhes haverem servido de condutores.
Lembra que eu comentei que às vezes o médium que está trabalhando tem um aspecto moralizado maior do que o espírito? O trabalho do médium é transmitir. Então, às vezes, o médium, de repente, se apresenta falando alguma coisa um pouco mais indevida, e por isso que ele fala, se envergonha do que falou. Né? Mas ele está fazendo o papel dele de transmitir. O cuidado é o que você vai transmitir, porque você é responsável pelo que você fala, e também pelo aspecto da movimentação, do barulho e tudo mais. Né? Então há os dois lados, aqueles que são impróprios para receber a mensagem superior, mas mesmo assim ela chega, e aquele médium que é um pouquinho melhor, mas que traz também mensagens meio simples ou inferiores, ou com algumas palavrinhas às vezes não muito adequadas, né? Em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores. Isso ocorre quando ele tem bom por perto, né? Quando tem à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médios, numa palavra. Então, se ele quer transmitir uma mensagem de cunho superior, ele não vai vir no Mauro, ele vai em outro que tem melhor condição. Ele vai buscar o melhor aparelho, o melhor médium que possa se adaptar àquela mensagem que ele quer transmitir. Tá? Se não tem, ele vai transmitir com dificuldade, provavelmente a mensagem vai sair deturpada. Né? Eu estou sem o microfone. Eu não entendi? Possa ser transmitida, Sim. possa ser ouvida, né? E esse trabalho possa ser realizado. Né? Tudo está dentro de uma sintonia sempre. Né? Eu acho que o pontinho é sempre esse. Né? Sim, é a questão da simpatia e da afinidade. Né? Quando a gente fala de que ele busca o melhor aparelho, não é só na condição instrumental, é na condição moral, que é o tema. Né? Vai facilitar o serviço dele. A afinidade com os bons espíritos, a gente deveria tentar ter o tempo todo. Né? Por isso que a gente comentou lá no encontro, né? No pedacinho que aparece do médium. Né? O médium não se prepara só no dia do trabalho. Ele tem que ter uma atitude, um comportamento durante os outros dias, porque tendo sempre uma conduta melhorada e pensamento também melhorado e atitudes, ele vai estar tendo uma grande possibilidade de contato com esses espíritos melhores, com os bons espíritos. E no dia da reunião, isso vai ser concretizado. Né? Os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e, não raro, muito heterodoxas, espiriticamente falando. Os médiuns iniciantes não se preocupem com as ideias truncadas, que é normal nesse início, né? A captação. É um trabalho de sintonia e que vai se afinizando com o espírito que, de um modo geral, quer se comunicar através de você. Eu ouvi alguma coisa. Eu sou surdo, mas eu escutei alguma coisa. Ah, foi você? Eu falei que é o exercício, né? Essa questão de trabalho mediúnico para os iniciantes, principalmente, né? Que você falou que não tivesse medo das ideias truncadas, né? Elas vão sendo, digamos, liberadas, né? Da própria alma do médium, justamente pelo exercício, né? Esse é que vai fazer com que eles se tornem médiuns experimentados. É verdade.
e por isso que é importante não faltar. Isso não é colégio, não é cobrança, não vai ter lá a presença, né? Nem ninguém vai ser reprovado no final do ano por falta, mas se você falta, você está atrasando o seu próprio estudo, né? Certamente podem eles dizer, e às vezes dizem coisas aproveitáveis, mas nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário, porquanto, de envolta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam com habilidade e preconcebida perfídia fatos de pura invencionice, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé dos que lhes dispensam a atenção. Devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou. É isso que o fascinado não vê nas mensagens que ele diz que é perfeita e que ele transmite, né? Tem alguma coisa de errado ali, as palavras são pomposas, mas as ideias não se encaixam. As comunicações desta natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, né? Olha aí a situação. Para os grupos novos ou pouco esclarecidos, visto que, nas reuniões onde os adeptos estão adiantados e já adquiriram experiência, a gralha perde o seu tempo a se adornar com as penas do pavão, acaba sempre desmascarada, né? Quando eles percebem que o dirigente, a reunião é séria, eles não vão criar, né, fincar o pé ali, eles se afastam. Ou o médium se afasta, fascinado. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixemos se deleitem na companhia dos espíritos cínicos. Aliás, os autores das comunicações desta ordem buscam por si mesmos a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui pelas que lhe são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que, de boa fé, julga resultarem de uma comunicação intuitiva. Ele está falando do animismo, tá? É de apostar-se, então, 1000 contra 1, que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium. Dá-se mesmo o fato curioso de mover-se a mão do médium, quase mecanicamente às vezes, impelida por um espírito secundário e zombeteiro, né? Aí eu reforço mais uma vez, é uma questão de exercício, né? Então, não há, nesse caso, uma má fé, a não ser que o médium, percebendo que não é dele e percebendo que existe uma forçação de barra individual, aí já começa a ter cuidado em relação. Mas se você está de sentimento sincero, de querer absorver, e de repente alguma coisa está sendo escrita e você percebe que acha que é de outro, mas quem está dirigindo percebe que não é seu, ou que alguma coisa não se encaixa, não se incomode se você não tiver a má intenção de falsear a mensagem. Esse é o cuidado, por isso a influência moral, né? Mas o animismo em si, né, quando faz parte do processo inicial de todo médium, né, passa por isso, né? E como sempre a gente diz, não existe 100% de mediunidade, né, só. Então tenha sempre a participação do médium ali no animismo, mesmo que pequeno, e o ideal é que seja cada vez menor, mas tem. É essa pedra de toque contra a qual vem quebrar-se as imaginações ardentes. Por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lantejoulas de seus conhecimentos literários, os médiuns desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso, e, abandonando a presa pela sombra, o substituem
por uma parafrase empolada, né? Às vezes o que está sendo colocado é de maneira simples, mas aí rebusca aquele ditado. Tá? Contra este escolho terrível vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas que, em falta das comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como sendo desses espíritos. Aqui está a má intenção, né? Aqui existe a má intenção. Ele não consegue absorver, acha que está demorando demais, e aí, por uma questão de orgulho, começa a deixar fluir alguma coisa e tenta falsear aquela mensagem. É uma linha tênue, a gente tem que ter esse cuidado, sim, tá? Mas tudo depende de quem está observando e também do próprio médium nesse critério, nessa crítica que devemos ter todos nós, né? Daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas dotados de fino tato, de rara sagacidade para discernir as comunicações autênticas das que não são e para não ferir os que se iludem a si mesmos, né? Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Então, quando a gente comenta que depende essa linha tênue do animismo e de tentar falsear a mensagem, o que eu quero dizer é o seguinte: aquele que transmitiu e escreveu alguma coisa, na hora que for ler, ele observa se tem alguma coisa ali que está meio fora de situação. E aquele que vai ler e o outro que está recebendo e está dirigindo, ele vai naturalmente, de maneira criteriosa, olha, cuidado, isso daqui talvez tenha sido uma influência não muito boa, talvez seja você tentando, porque o que depende, como a gente comentou, o importante é o que está sendo dito ali. Então, se o que está sendo dito está dentro de um conjunto razoável, você até é aceitável, mas por isso que tem o crivo da razão aqui colocado. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria, poderíeis edificar um sistema completo que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça. Ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. É o trabalho, é o exercício constante que te leva o que você hoje rejeitou, amanhã vir de uma maneira mais contundente, né? Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há um impossível: a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina, para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos de médiuns imperfeitos. Se, pois, agora um médium, qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repeli suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiuns. Erasto, né? Eu reforço, vou ser repetitivo, o animismo, não se preocupe. O que está sendo dito aqui é num grau maior de influenciação, não é no grau de exercício natural da mediunidade.
Porque você vai errar, não vai conseguir escrever a frase toda, vai parar no meio, vão ter ideias truncadas, mas você está na boa vontade de acertar. Não é a ideia já antecipada, onde o orgulho quer dizer, olha, eu consigo escrever, eu consigo fazer. Tá? Nós temos 6 minutos, eu vou falar muito rapidamente sobre esse livro, Contos desta e d'Outra Vida, e o irmão X fala sobre a casca de banana, né? E a história diz respeito ao seguinte: Secundino, ele planeja a sua reencarnação, e nesse planejamento reencarnatório, ele, junto com seu protetor, Lisel, ele decide lá, como missão, socorrer crianças desamparadas quando encarnasse. O que acontece? Ele chega aqui na Terra, encarna, passa a sua infância, a sua adolescência, a mocidade, saúde perfeita, um touro, né, em termos de saúde, e ele vai conseguindo caminhar, tendo sempre contato através do desdobramento durante a noite com esse seu mentor, com seu protetor, e as coisas vão caminhando para que a missão se conclua. Mas para ela se concluir, é necessário que Secundino ganhe dinheiro, né? E em suas orações, ele pede exatamente essa possibilidade. O protetor, o pobre coitado, ele fica contente com Secundino, porque ele percebe que existe algo de sincero naquilo que ele está desejando. Acontece que quando ele ora e começa a ganhar o dinheiro, aí vem o problema. Ele começa a ganhar muito dinheiro e, como todo mundo, ou como a grande maioria, quanto mais tem, mais quer, né? E aos poucos ele vai se desvirtuando. Antes dele buscar e socorrer as crianças, ele decide, já que ele ganhou muito dinheiro, resolver o problema de todos os familiares. Deixa todo mundo bem. E aos poucos, essa missão vai ficando para trás. Chega um determinado dia, ele sai de um carro, né, e escorrega numa casca de banana. E ele, com a saúde perfeita, né, ou já nesse momento um pouco mais, já com a idade um pouco mais à frente, mas ainda em condições de exercer a missão, ele vai parar num hospital, quebrou o fêmur, e aí uma série de acontecimentos faz com que ele fique fragilizado, impossibilitado de exercer essa missão, e ele cai na real. O mentor fica feliz por ele ter se conscientizado, né, disso tudo, né, e ele deseja realizar, só que não tem mais condições. E o protetor fala, ó, infelizmente não há mais chance de você cumprir a missão. Eu coloquei esse exemplo aqui dessa historinha porque eu creio que a nossa, não somos missionários, ou pelo menos eu não sou, não sei vocês, não somos missionários como Divaldo, como Chico Xavier, como a Ivone do Amaral, mas somos pequenos missionários no que a gente pode fazer. E às vezes a gente recai nessas pequenas cascas de bananas, que são o quê? Os desvios, né? O excesso, a preguiça, o orgulho, que afasta todos nós da possibilidade de realizarmos um trabalho digno, um trabalho simples, mas que vai ser eficiente para a espiritualidade. Tá? Eu agradeço a atenção, muita paz a todos.